4747. Bora lá interagir com a gente? Em primeiro lugar, Patrícia Luca, obrigado. Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais para falar um pouquinho desse assunto pra gente, porque o povo sempre adora uma água quentinha no inverno. Isso é uma coisa que não pode, mas ela vai contar pra gente. Mas eu queria que você contasse pra gente qual que é a importância, né, aí do couro cabeludo saudável. Por que ele tem que estar sempre bem cuidadinho? Mauro, então o que a gente tem que entender, né? Que não existe cabelo saudável se o couro cabeludo não está saudável. Por quê? Porque o cabelo, né, ela é uma matéria morta. É queratina, uma proteína que é uma matéria física, mas ela é morta. O couro cabeludo é a parte viva, né, de todo esse ecossistema que é o nosso cabelo. Então é lá que tudo acontece. Então a gente precisa deixar ele o mais saudável possível para que ele possa produzir um cabelo saudável. Então, couro cabeludo saudável, cabelo saudável. E assim, Patrícia, quais as principais doenças que o cabelo saudável, a importância, né, desses cuidados aí, quais as principais doenças que pode acontecer ali no couro cabeludo, que se as pessoas não cuidarem, que pode surgir? São tantas, Mauro, tantas, que as pessoas não imaginam quanto de doença que pode atingir o couro cabeludo. Mas vamos falar das mais comuns, né? Então agora na época do inverno eu falo que é aberta a temporada das dermatites, né? De procura para cuidar. Justamente, porque o banho muito quente acaba desequilibrando um pouco aquela microbiota. O que é microbiota? Os micro-organismos que vivem ali no couro cabeludo. E às vezes acaba desenvolvendo um pouco mais alguns micro-organismos, como é o caso de um fungo chamado malacésia, que vai desencadear o que a gente chama popularmente de caspa, né? Então ele vai se alimentar ali da queratina, que está ali naquela região, e vai soltar as casquinhas, que é a caspa. E a água quente, ela acaba sendo um vilão nesse aspecto, porque ela predispõe todo esse processo de desenvolvimento desse fungo e de formação dessas casquinhas. E a gente sabe que a dona caspa, ela incomoda de um jeito, né? Você bota uma roupa mais escura, já fica aparecendo e tal. Mas assim, falando em detalhes delas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais da caspa. O que leva esse desenvolvimento? É a umidade que fica ali? O que acontece ali? Tem um fator genético, né? E tem N fatores. Então, alguns couros cabeludos que acabam acumulando um pouco mais dessa queratina, acaba sendo predisposto para esse fungo se desenvolver e causar a caspa. E quando a gente usa muito água quente, o que acontece? A água quente predispõe também uma inflamação ali naquela região. E quando o couro cabeludo acaba alterando um pouco, né, essa microbiota, causando essa inflamação, acaba aumentando ainda mais essas questões da caspa, né? Então, é o ambiente que o fungo gosta, vamos dizer assim, né? Falando em linhas gerais. E onde ele vai se produzindo ali e surgindo, né? Exatamente. E tem maneiras ali de tratamento? Quais que são os cuidados especiais que tem que ter ali? Então, a gente, além de fazer uma higiene correta do couro cabeludo, né? As pessoas têm um mito de que não pode lavar o cabelo todos os dias, né? Então, isso acaba sendo um mito. O couro cabeludo, ele tem que estar limpo para ser saudável. Então, se a gente tem um excesso de oleosidade no couro cabeludo, a gente precisa lavar todo dia. Se essa oleosidade não é tão excessiva, aí a gente vai lavar um dia sim, um dia não. E de preferência com uma água que seja morna, né? E de preferência com produtos adequados para aquele couro cabeludo, para tentar controlar essa oleosidade excessiva. Então é importante que a gente coloque em mente esses cuidados básicos. Ainda é um mito essa questão de lavar o cabelo. Não, e é importante também, né, Patrícia, procurar um profissional, porque cada caso é um caso, porque a gente vê vários tipos de caspa ali também. Tem umas que é um grosseirão, que é uma casca dura. Tem umas que já são menorzinhas também, então acho que depende de cada tipo. Tem a caspa cosmética também, Mauro, que tem acontecido muito. Então, excesso de produto, né? Vai colocando um produto para um tipo, outro produto, e às vezes vai acumulando esses produtos no couro cabeludo e causa uma coisa que a gente chama de caspa cosmética. Então tem vários tipos também, né, de caspa. Não é só a gente ir ali, um alerta que eu acho bem importante a gente fazer é que a maioria das pessoas acaba daí usando aquele shampoo anti-caspa. E o shampoo anti-caspa, normalmente, ele tem substâncias antifúngicas, que vai matar o fungo, teoricamente. Só que às vezes quando a gente mata o fungo, a gente acaba matando outras bactérias que são importantes para essa microbiota do couro cabeludo, esse ecossistema, né, que forma ali o couro cabeludo. E esse desequilíbrio nessa microbiota acaba tornando a caspa um problema crônico. Olha, tá vendo como é importante ter esses cuidados especiais, né? E saber como que funciona ali também, né? E tem alguma prevenção que as pessoas já podem fazer para cuidar, para não ficar assim?
principal é a higiene adequada do couro cabeludo, né? Então, fazer a higiene todos os dias. E, por exemplo, se está percebendo que está com uma caspa ali, ela pode usar alguns produtos que são um pouquinho mais, a gente chama de queratolíticos. O que é isso? São produtos que vão quebrar essa queratina, que é o alimento do fungo. Então, ao invés de você ir lá e matar o fungo e alterar toda a microbiota, você pode usar ativos que são mais tranquilos para aquele couro cabeludo, né? Que a gente chama de queratolíticos, tá? Então, hoje, nas farmácias, a gente encontra vários produtos específicos para isso e que a gente diz que são queratolíticos. Patrícia, a queda de cabelo, o que pode estar errado no couro cabeludo que leva a isso? Porque a gente percebe também que agora no inverno até cai um pouquinho mais também. Pode estar ligado a alguma coisa, o couro cabeludo também? Sim, com certeza. Então, assim, o que a gente nota que outono, inverno, o cabelo cai mais, né? Primeiro fator é que no verão a gente recebeu uma luz solar muito grande ali. Sol gera o quê? Radical livre, acaba gerando um estresse oxidativo e esse estresse oxidativo acaba gerando uma queda de cabelo algum tempo depois, né? Porque o cabelo que cai hoje, ele foi programado para cair aproximadamente 3 meses antes. Então, esse estresse oxidativo acaba provocando essa queda. E aí vem a questão da água quente. Às vezes, no inverno, a gente acaba tendo um intervalo maior nas lavagens dos fios, principalmente as mulheres, por conta justamente do inverno, né? Então, tudo isso somando pode gerar aí questões relacionadas à queda, né? Pode piorar essa queda. E essa queda temporária, Patrícia, dos fios, qual que é a diferença disso? Ela tem diferença dessa de inverno, no caso? A gente chama assim de eflúvio telógeno, né? O nome técnico de toda queda assim, que acontece, todo pico de queda que acontece, a gente chama de eflúvio telógeno. E existem hoje, assim, inúmeros fatores que podem causar essa queda, né? Então, um deles são essa questão da higiene, a própria caspa, mudanças, por exemplo, que geram estresse, podem causar queda, mudanças de anticoncepcional para anticoncepcional, pós-parto, alguns medicamentos. Então, hoje, assim, existe o couro cabeludo, ele é muito sensível, né? Então, às vezes, qualquer alteração que acontece, dietas, hoje se fala muito... cirurgias, né? Alguma cirurgia bariátrica, eu sei que você perde muito cabelo também. E você acaba perdendo vitaminas ali também, né? O próprio processo de emagrecimento, o processo cirúrgico. Então, o couro cabeludo, ele, dentro da barriga da mãe, a região que forma o sistema nervoso é a mesma região que forma o couro cabeludo. Então, o couro cabeludo, ele é como se fosse, ele é muito sensível a qualquer alteração que acontece, né? Tanto dentro quanto fora. E como tratar a queda de cabelo? Tem algum tratamento específico para esse tipo de... Aí eu tenho que descobrir qual que é o motivo dessa queda. Quem responder essa pergunta vai ficar milionário, né, Mauro? Porque, assim, praticamente hoje virou uma epidemia a queda de cabelo. E existem N fatores que podem causar. Então, para isso a gente tem exames, a gente tem que investigar exatamente qual é o problema que está causando a queda naquele paciente, né? Então, existe o caso, né? A gente acabou de falar de pacientes bariátricos que têm queda, pós-parto gera queda, alguns medicamentos. Também, alguns casos são hereditários também. Que família, então, né, por exemplo, a alopecia androgenética, a calvície, né? Também é um fator que vai gerar a perda capilar. Então, está relacionado ao quê? A fatores genéticos. Então, existem, assim, inúmeros fatores que podem gerar aí a queda de cabelo. Mas o importante é que hoje a gente tem tratamento, né? Hoje evoluiu muito, então a gente tem muitos tipos diferentes de tratamento para essas quedas. E salvando um pouquinho que tem ainda e cuidando, né? Exatamente. E é correto dizer, assim, que a oleosidade, frizz, eles também têm relação com a saúde do couro cabeludo? A oleosidade, ela é muito relacionada também a essa questão da genética, tá? Então, por exemplo, os pacientes que têm alopecia androgenética, a calvície, normalmente eles têm uma oleosidade um pouquinho maior, porque essa oleosidade é causada muitas vezes por questões hormonais. Questões alimentares, então carboidratos, excesso de glúten, de lácteos, muitas vezes também está relacionado a esse excesso de oleosidade. A oleosidade, ela é importante, mas desde que ela não passe, né, daquele limite, um controle, ela esteja controlada, porque senão ela vai alterar toda essa microbiota do couro cabeludo e realmente um couro cabeludo extremamente oleoso, ele vai acabar não tendo uma saúde adequada, tá? E quanto ao frizz, o frizz ele está muito relacionado também a danos na fibra,
né? Então, por exemplo, um cabelo que é excessivamente, sofreu muita química, muita escova, chapinha, ele vai ter um frizz maior do que um cabelo que tá com a sua cutícula íntegra, né? Que a cutícula é a parte bem de fora ali do fio. Então, a gente pode dizer que eles têm, sim, alguma relação. E assim, quem sofre disso, quais geralmente são as formas de tratamento? De oleosidade, frizz, tem um tratamento específico? Então a gente pode trabalhar aí na questão do frizz, a gente pode trabalhar reconstrução proteica, hidratação, reposição lipídica, né, nessa fibra capilar. E na questão da oleosidade, existem sim alguns produtos que podem ajudar, né, shampoos, tônicos, alguns produtos via oral também, medicamentos, suplementos, fitoterápicos e, como eu falei anteriormente, a alimentação também. E assim, e quais as dicas que você daria para as pessoas prevenirem isso tudo? Não só agora no inverno, porque a gente está falando de inverno, a gente já sabe que uma coisa que é importante é cuidar, né, com os banhos quentes. Mas assim, pro resto da vida, os cuidados essenciais que você pode ter para cuidar e ter um cabelo bonito. No primeiro sinal, assim, o que eu costumo dizer? Que cair cabelo é normal, né, Mauro? Só que o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que todos nós temos um padrão de queda. Se esse padrão de queda se alterar muito drasticamente, rapidamente, com uma quantidade de fio muito grande, e você está percebendo que a repilação e a volta desses fios não está acontecendo na velocidade que deveria acontecer, é importante buscar ajuda, certo? Esse é o primeiro ponto. Tempo é cabelo. Quanto antes você buscar ajuda, mais você consegue, porque a gente não consegue formar novos folículos. A gente consegue só tentar salvar aqueles folículos que a gente já tem. Além disso, higiene adequada do couro cabeludo, né? Não deixar aquela oleosidade excessiva, água muito quente, a fibra capilar, cuidar com excesso de danos térmicos, então usar sempre um protetor térmico quando for fazer uma chapinha, uma escova, não aproximar demais o secador, né? Ou tentar usar a chapinha ali com uma temperatura mais adequada possível. E muito cuidado com as químicas, né? Então hoje a gente recebe muito no consultório pacientes que estão com quebra de fibra, por quê? Por excesso de química que danificou de forma definitiva aquela fibra capilar. Então, são muitos produtos fortes também, cores no cabelo, alisamentos, esses produtos, né? Às vezes descolore e daí faz alisamento. O importante é ter esses cuidados aí. Mas se você ficou em dúvida também, ficou com mais dúvidas, querem saber mais sobre assuntos, né, relacionados aos cabelos, vocês podem interagir com a Patrícia Luca, vou deixar o Insta dela ali também. Se vocês quiserem escolher outra pauta para ela vir aqui falar com a gente também, pode mandar lá. Patrícia, gratidão, obrigado, manda um abração para as meninas da Unitá, tô morrendo de saudade, logo vou lá tomar um cafezinho. Vamos tá lá, bom? será Fui na muito inauguração, bem-vindo. abandonei, não fui mais.